Chegou aquele momento todo especial no programa Rompendo em Fé. O momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Fábio Viana, da igreja em Praça Seca. Eu peço a sua ajuda em evangelizar através do canal Marcelo Mesquita e de Pregai. Se inscreva, toque no sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Cumprimentamos a amada igreja e os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra do Senhor. Aleluia. Nesta tarde gloriosa vamos estar compartilhando com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus que se encontram no livro de Juízes, capítulo 19, onde fala que os homens que abusaram da mulher de um levita. Aquele que pode, acompanha a leitura conosco. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Deus colocou algo no nosso coração para deixarmos para a nossa meditação. Juízes, capítulo 19, verso 1, que diz assim: Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Aleluia. E seu marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o seu coração, para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ela levou à casa de seu pai. E vindo o seu pai, pai da moça, alegrou-se ao encontrar com ele. Nós vamos pular aqui, porque é um texto muito grande, são 30 versículos, E eu vou pular aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá para o verso, depois eu explico, Vamos pular para o verso 22, que diz assim: Estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, o senhor da casa, saiu e lhes disse: Não, irmãos meus, ora, não faça semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não faça esta loucura. Eis que a minha filha virgem e concubina dele tirar para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que bem parecer aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então aquele homem pegou da sua concubina e tirou para fora, e eles lhe conheceram, e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher, caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro, levantando o seu senhor pela manhã, abrindo as portas, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher da concubina jazia à porta. E lhe disse: Levanta, vamos-nos. Porém não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, a casa, tomou um cutelo, pegou da sua concubina e despedaçou com seus ossos em 12 partes, e enviou por todos os termos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Acabamos de ler um texto aqui da palavra, não tão comum na sua pregação, mas está aqui na palavra, já que quase ninguém fala sobre esse texto. E eu tenho meditado esse texto aqui da palavra do Senhor, e o Espírito Santo me revelou algo aqui que vale a pena compartilhar com todos os amados irmãos. Só para contextualizar, houve um levita num tempo em que Israel não tinha reis, e se você ler o capítulo 17 e 18, você vai ver que cada um fazia o que bem queria, ou seja, não tinha rei, não tinha a leitura da palavra, sacerdotes, não tinha juízes, cada um fazia o que bem queria descer na telha. E estava uma bagunça. E aí o que aconteceu? Havia um levita que tinha uma concubina. E esta concubina traiu, cometeu adultério. E aí este levita foi atrás da sua concubina na casa do seu sogro. Chegando na casa do seu sogro, o seu sogro muito se alegrou ao ver o levita. E o levita
conversando com aquela mulher, com a concubina, volta, eu te amo, aquela coisa toda, e a mulher resolve voltar. Só que o sogro diz, fica aqui esta noite, amanhã vocês vão embora. Aconteceu que no dia seguinte, eles saíram embora, e o sogro falou mais uma vez, fica mais um dia, amanhã você vai embora. E aí ele resolveu ficar. Resumindo, a Bíblia vai dizer, amados irmãos, que passou-se 5 dias, até que ele falou, não, hoje eu tenho que ir de qualquer jeito, e foram. Quando eles foram embora, tá? Passaram a primeira noite na rua, eles foram dormir na rua, e o seu moço, o levita, e a sua concubina, tá? E os animais. Passou um idoso, e aquele velho disse, por que vocês estão dormindo na rua? Vamos para minha casa. Ele explicou a situação, ele falou, não, você não pode dormir aqui, vamos lá para minha casa. E foram para a casa daquele homem velho. Chegando na casa daquele homem velho, a Bíblia diz, nós lemos aqui no texto, que homens de Belial, tá, da tribo de Benjamim, cercaram aquela casa e disseram, bota esse homem para fora para que entremos nele. Os irmãos cristãos, né, entendem essa linguagem, esse eufemismo, né? O mesmo que aconteceu no dia de Ló, quando os anjos foram visitar Ló e Sodoma e Gomorra, né? E os anjos feriram toda aquela cidade. Acontece que aquele homem falou, não posso te entregar esse varão, vocês estão fazendo loucura, toma aqui, eu tenho, né? Toma aqui minha filha que é virgem, toma aqui, né? Faz o que você quiser dela. Aconteceu que o levita botou sua concubina para fora, e a sua concubina, a Bíblia diz que ela foi abusada toda a noite, e no dia seguinte, pela manhã, ela estava como morta. Não diz que ela estava morta, mas ela caiu à beira da porta e não respondia. E o levita diz, levanta, mulher, vamos embora. E a mulher não lhe responde. Então ele pega aquela mulher, coloca no seu cavalgadura, né? Leva até a sua casa. Chegando na sua casa, ele pega um cutelo e corta aquela mulher em 12 partes e espalha para as 12 tribos de Israel. Se você ler o texto seguinte, o capítulo seguinte, vai ver que isso gerou uma guerra que quase dizimou a tribo de Benjamim. Mas qual é a aplicação que eu quero trazer para nós nesta tarde, meus irmãos? Esse levita aqui é a figura de líderes, tá? Que eram para proteger, mas não protegeram. Este problema que acontece aqui está acontecendo em Israel. O problema não vem de fora, o problema está dentro. Nós vivemos um tempo em que, aqui nesse texto, o problema não veio dos filisteus, que já era inimigo do povo de Israel, já tinha os midianitas, você vai ver lutando contra Gideão, você vai ver os filisteus ali destruindo Sansão, mas o problema não vinha dos inimigos, os inimigos estavam dentro. O pior inimigo não é aquele que está fora, é aquele que está dentro. Jesus passou por isso. Até um que está no meio de vós, aquele que mete comigo a mão no prato, há de me trair. Aleluia! Então Judas estava na mesa, estava presente, mas também ia trair Jesus. Então hoje o maior problema não é com aqueles que estão de fora, com aqueles que estão dentro. E o que vai acontecer? Assim também foi com Neemias. Neemias foi lutar com Sanbalat, Gesem e Tobias, por quê? Porque estava dentro, era uma parede sem muros, e onde tem brecha o inimigo entra. Então o inimigo não era quem estava fora do muro, mas quem estava dentro. Para tirar o inimigo que estava dentro, Neemias teve que fechar as muralhas para sair o inimigo, para que o inimigo não venha para dentro, tem que fechar brechas. E o texto então vem dizendo que o próprio povo de Israel foi quem tramou tudo aquilo. O pecado estava dentro, né? E aí o que vai acontecer? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tanto esse homem idoso quanto o levita, o que eles vão fazer? Para sair daquela situação, eles vão fazer o seguinte: não, toma aqui minha filha que é virgem, toma aqui minha mulher. Agora que eu paro e penso, aquele homem levita, tá? Ele é, se não o maior, um dos maiores vilões. Pior não foi quem matou e fez aquilo com a mulher, pior foi o levita que entregou. O levita, ele é o oposto de Cristo. Cristo, ele morre pela sua esposa, que é a igreja. Aleluia, né? Adão, ele quando peca, ele bota a culpa da mulher, ele fala assim: ô, foi a mulher. E cadê tu? Tu aqui atrás da madeira, atrás da árvore. Jesus, ele faz o contrário, ele vai para frente do madeiro e diz: bota a culpa em mim, porque eu carrego a culpa da minha igreja. Aleluia. A igreja, ela vai apresentar-se a Deus sem mácula nem culpa. Por quê? Porque o Senhor Jesus é quem leva a culpa da igreja. Por isso que o Paulo vai dizer: quem vai intentar acusação contra a igreja, contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica. Esse levita faz o contrário. Ele vai falar assim: toma minha mulher, era para ele pular no meio e falar assim: não, por minha esposa, por minha mulher, para minha família, eu vou dar minha própria vida, pode vir primeiro.
Talvez ele não conseguisse bater em todos, talvez ele não conseguisse matar nenhum, mas pelo menos ele tentou, ele não se acovardou. O levita é a figura do homem covarde, né, que não defende a igreja do Senhor em sua família. O que aconteceu aqui, o oposto de Cristo. E para completar, irmão, essa nossa breve meditação dessa tarde, nós vamos ver que o levita, ele pega o corpo morto da mulher, tá? Leva para casa e, em vez de pelo menos dar um enterro digno, ele corta a mulher em pedaços, em 12 partes, uma das partes da Bíblia mais bizarra que existe. Ele corta e envia para as 12 tribos de Israel para chamar para a guerra. Sabe o que eu aprendi aqui? Sabe qual é a revelação que Deus me deu, que é muito forte, irmão? Aleluia. Tem gente fazendo corpo morto de palanque. Aleluia. Como assim corpo morto? A mulher aqui é a figura de igreja despedaçada, membros para cada lado. Ou seja, uma igreja dividida. O homem não veio para unir, mas está dividindo o corpo. E dentro desse corpo dividido, o que ele faz? Ele usa cada pedaço. Uma mão ele manda uma mensagem, para uma perna a outra. Ou seja, um corpo que manda, né, a mensagem de um corpo dividido. Como assim? Explica melhor. É o homem que vem não para unir, mas para dividir o corpo. Em Jeremias 23 vai dizer: ai dos pastores que dispersam as minhas ovelhas, diz o Senhor. Né? Em Paulo falando as coisas, ele vai dizer: peço encarecidamente que digais a mesma coisa. Ou seja, esta figura aqui, a figura da igreja, em que há divisões, há pequenos grupos, né? Não, eu sou do grupo do varão, sou do grupo das varoas, e assim um trabalha em cada qual no seu grupo, né? E não trabalha unidos no seu corpo. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios que Jesus, né, ele é constituído como a cabeça da igreja, a plenitude do seu corpo, aquele que cumpre tudo em todos. Se meu irmão está alegre com Jesus na sua obra, eu estou feliz também. Por quê? Porque ele é o mesmo corpo que eu. Aleluia. Quando Maria vai visitar Isabel, que Maria dá uma saudação para Isabel, e a Bíblia diz que a criancinha saltou dentro do ventre de Isabel. Aleluia. Isabel fala assim: a criancinha saltou quando tu me saudou. Por quê? Porque o que está em Maria é gerado pelo Espírito Santo, o que está em Isabel do Espírito Santo. Então ambos se regozijam na presença do Senhor. Hoje está ao contrário. Muitos têm inveja porque a Bíblia diz: alegrai-vos com o que se alegra, né? E chorai com o que chora. Hoje tem gente chorando com quem está alegre e feliz, alegre com quem está chorando. Por quê? Estão alegres porque o irmão está na prova, está no vento. Outros, né, estão tristes porque outros irmãos estão sendo abençoados. E não é assim. Devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Voltando aqui para o texto, nós vemos aqui a figura o quê? De um corpo dividido, onde há contenda, iras, pelejas, né? O braço trabalhando por si, a perna trabalhando por si. Por quê? Porque são pessoas que deveriam estar aprendendo, mas já estão ensinando. Pessoas doentes ensinando cura, né? Pessoas cegas querem guiar outro cego. Se o cego guiar outro cego, ambos caíram numa cova. O que traz o corpo dividido, irmão? A figura do levita, né? Que não estava na sua função, porque embora ele tinha nome de levita, ele não devia estar por aí zanzando atrás, né, de uma concubina. E para encerrar aqui, para fechar, né, o que nós vemos hoje é exatamente esta figura. Um corpo dividido. É adultério, é irmãos carnais, é contenda, é ira, é briga, é roubo da vanglória, um querendo ser melhor que o outro, um querendo puxar o tapete do outro para tomar o lugar do outro, né, outros, né, com malícias, com maldade, adultérios e por aí vai. Então que nesta tarde você venha meditar no seguinte, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem estava ali para proteger, entregou a sua mulher, né, para salvar a sua própria pele. Jesus, ele não vai querer salvar a si mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai se entregar por amor da sua igreja, como um cordeiro mudo. Este aqui não, ele se apacentou a si mesmo. Quando tiver acabando o tempo, você me fala, tá bom? Este varão aqui, ele se apacentou a si mesmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não quis a renúncia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Né? Aí, que a igreja hoje venha pensar o seguinte: ainda há tempo, a igreja ainda há tempo de quê? De se arrepender e se voltar para a união. O que nós estamos trazendo aqui nesta tarde não é a união das igrejas, porque isso não vai acontecer, irmão. Sabe por que não vai acontecer? Porque, né, um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. A única coisa que nos une é saber que há um Salvador, que é Jesus Cristo, né? O único Salvador. Se o irmão crê em Jesus,
Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Agora, o que está acontecendo hoje é o seguinte: nós não podemos pensar no ecumenismo gospel. Por quê? Porque o que há hoje por aí, né, em muitos lugares, nós temos que pregar hoje o Evangelho de Cristo. Em muitos lugares não é pregado o Evangelho de Cristo. O que é pregado? Fazem campanhas para eles mesmos, fazem festa para eles mesmos, né? E assim, o que vai acontecendo? Eu prendo o irmão na igreja, dando-lhe envelope para que ele volte semana que vem, trazendo mais uma oferta e mais um envelope. E toda semana aquela pessoa não vai para o culto para adorar o Senhor. Ela vai porque ela tem uma obrigação de ir para mostrar para o pastor que ela trouxe o envelope. Afinal de contas, ela fez um voto. Voto esse que Deus não mandou ninguém fazer. Então, muitos lugares está prendendo as pessoas na teia da religião, mas não na adoração a Cristo. Porque o salmista diz: alegrei-me quando me disseram vamos na casa do Senhor. Muitas pessoas hoje estão indo na casa do Senhor por um jogo, né, por uma obrigação. Ela vai, mas não vai com aquela alegria. Eu lembro quando aceitei Jesus, irmãos, né? Quando aceitei Jesus, eu cheirava cocaína quase todo dia. E quando eu fui pro primeiro culto, eu me senti tão feliz que eu falei: agora não saio mais desse lugar, eu quero sempre estar na igreja. E era uma alegria tremenda. Só que chegou um tempo, depois de uns 20 anos de igreja, garganta seca, eu já não ia mais com aquela alegria, porque afinal de contas eu tinha um dever, eu tinha uma obrigação, eu tinha um compromisso, né? Aleluia! E até que eu despertei para esse lado, porque nós não podemos fazer, né, da presença de Deus, da nossa adoração, da nossa vida cristã, uma religião que se faz por obrigação, e sim servimos ao Senhor com alegria. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Servimos a Deus não porque, né, o pastor vai falar, não porque eu tenho que fazer um voto que eu fui obrigado, mas sim porque, aleluia, eu estou feliz porque tenho o Espírito Santo. O que acontece hoje é que muitas pessoas são cadáveres ambulantes. Elas não estão mais com a alegria da salvação, porque morreram espiritualmente, foram divididos por causa da sua liderança, e agora seus membros estão espatifados um para cada lado. E aí, onde há divisão não há vida, onde não há vida não há alegria, não há o fluir do Espírito Santo. Mas nesta tarde, que o Espírito Santo possa voltar a fluir na vida de cada um que está ouvindo, né? Onde havia ossos secos despedaçados, que possa haver vida, né? Como diz lá em Ezequiel 37, que você possa receber vida espiritual, né? Você possa receber o fôlego do Espírito Santo, o fôlego da vida, que faz com que você, né, faça a obra do Senhor. Não porque é obrigado, não porque tem um cargo entre aspas, mas porque você tem um compromisso com Deus. Crente que tem compromisso, não precisa ninguém chamar ele para evangelizar, não precisa ninguém chamar ele para orar, não precisa ninguém chamar ele para fazer nada, porque ele já faz. A sua vida cotidiana é um serviço para o Senhor. O corpo dele já é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ao terminar esta palavra, nós vamos estar orando por você, para que o Senhor Jesus venha, né, trazer esta união e vida no corpo, não a divisão. Por quê? Porque o homem faz a divisão, mas o Senhor Jesus, ele traz a união. Muitos lugares começaram por causa da divisão. Eu sou pastor de uma igreja, aí você vai lá e bota um ponto de pregação na sua casa, aí você vai lá se rebelia contra mim, e do seu ponto de pregação surge uma nova igreja. O nome disso é rebelião, divisão. E aí, aquele que você bota como pastor vai se rebeliar contra você, para que depois ele abra outra igreja. E assim, são corpos divididos, a igreja espedaçada, sendo espalhada, cada pedaço por um lugar. E aí você pensa que a obra está crescendo, não, mas aquilo ali é mais um membro dividido. Aleluia! E onde o membro não está pegado à cabeça, que é Cristo, ali não tem vida. Então que nesta tarde você possa voltar para o cabeça, que é Cristo, e receber vida no seu corpo espiritual, na sua vida espiritual, né? E na sua igreja, em nome de Jesus, que você vai ter vida, o fluir do Espírito Santo. Já não se vê mais o fluir do Espírito Santo, não se vê mais o batismo com o Espírito Santo, como nós cremos, crentes que chamamos de pentecostais. Não vemos mais o mover dos dons espirituais. Mas o que está acontecendo? É porque homens carnais, que buscam o seu proveito próprio, querem salvar a sua própria pele, né? Que entregam a esposa, né, a própria sorte, dividem o corpo, e quando na verdade era para defender e, né, trazer vida através da palavra. Vamos orar, varão, neste momento, em nome de Jesus. Vamos estar orando e profetizando na vida daquele que está ouvindo. Vida. Onde o diabo colocou a morte, nós queremos profetizar vida. Onde veio a doença, nós queremos declarar cura em nome do Senhor Jesus. Oremos. Bendito Deus eterno Pai, nós queremos declarar cura na vida desta mulher, na vida deste homem. Queremos declarar, ó Pai Celestial, salvação,
onde há alguém perdido. Queremos declarar ao Pai Celestial a união do teu corpo, aonde houve a divisão. Queremos declarar, Pai, a vida onde o diabo colocou o dedo de morte. Queremos declarar cura, Pai, doença do coração, doença, Senhor, da coluna, doença nos olhos, no ouvido, que o mudo possa falar, o surdo possa ouvir, o cego possa enxergar, o paralítico possa saltar, o morto possa ressuscitar e o seu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e eterno. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar. Você está convidado a estar conosco no nosso culto ali, Rua Marangá, com Barão com Marangá, 279, em cima da farmácia Escalada. Culto, quarta-feira, 7 da noite e domingo, 7 da noite. Amém? Paz do Senhor Jesus.